O Haddad ele tem uma tática desde de que ele assumiu em 2023 que é assim. Ele fala que o Brasil está quebrado, tá? Que a gente vive uma crise fiscal. Dada essa crise fiscal, ele fala que vai resolver taxando os ricos. O André Rocagli é muito dessa linha, né, inclusive, com aquela uma turma de keynesianos ali, tá? Desenvolvimentistas, seja lá o que for. E isso era importante, taxar os mais ricos para sustentar o investimento público e resolver a crise fiscal de forma progressista, desenvolvimentista, etc. E aí, ele dá o segundo passo, que é falar o seguinte: não estou conseguindo aprovar a taxação dos mais ricos e tal, e tal, e tal, no Congresso. Isso aprofunda a crise fiscal, porque o Congresso é muito reacionário de extrema-direita. Aí a classe trabalhadora fala: tem razão, tá difícil para aprovar essas medidas. E aí ele fala na sequência: bom, por isso que eu sou obrigado a fazer cortes de gastos. Ele fez isso agora com o IOF. Pouca gente percebeu. As pessoas acham que há confusão demais no governo quando a confusão é um projeto. Por exemplo, coloca o IOF, recua do IOF. Para quê? Aí o Randolph fala o seguinte, o líder do governo no Senado: sem essa taxação, o Brasil vai quebrar. Aí, na sequência, o Haddad fala: agora a gente vai ter que atacar o BPC. Por quê? Por culpa do Congresso, vamos ter que atacar o BPC. Percebe? E aí, só tem um detalhe que ele esqueceu de falar. Se ele fizer a maior taxação dos mais ricos da história desse país, ele vai ter que fazer contingenciamento, sabe por quê? Porque o contingenciamento ele não tem a ver só, especialmente com a regra de teto de gastos, com a queda de receita. Ele tem a ver com gastos acima do limite de 2,5. Então, não depende de receita, Haddad. É mentira sua. Você queria cortar o IPC, independente se você taxasse o OF ou não. Isso é mentira. A regra de teto de gastos independe de crescimento ou não de receita. Isso é mentira. Pronto. Quando você desmascara isso, qualquer macroeconomista deles que estivesse aqui teria que concordar com isso, porque senão estaria seria absolutamente desmascarado. Você já desmonta um argumento, aí eles vão ter que trazer um outro argumento, que é o Congresso não votaria em outra medida. E aí teve duas medidas, Anderson, que o Lula ele perdeu no Congresso. Duas importantes para o governo. São fundamentais. Em 2022, a equipe de transição ela já assume a agenda econômica. Em 2022, depois do Lula eleito ali. Tá? Então você tem uma equipe de transição que vai construir uma minuta de PEC de transição. Isso é muito pouco falado, isso é mais grave do que a Carta para o Povo Brasileiro de 2022, foi a minuta da PEC de transição de 2022. O que estava escrito naquela minuta? Eu tenho falado isso há muito tempo. Eles enviam para o Congresso uma minuta de PEC de transição que falava o seguinte: eu quero 175 bi a mais para 2023, porque não tem como voltar ao pré-pandemia, quando o Bolsa Família era de R$170, porque o Bolsa Família agora é R$600. O Haddad reclama disso no BTG, né, nas apresentações dele. Bolsa Família custava 0,5% do PIB, agora custa 1,5% do PIB, eu não posso tirar. Então eu quero 175 bi a mais. Eles falam isso. Em 2023, para acomodar esse novo Bolsa Família, desse tamanho. E depois de 2023, o que eles pedem na minuta da PEC de transição? Eles pedem a continuidade do teto do Temer. Eles nunca mandaram para o Congresso nada para revogar o teto do Temer. Pelo contrário, eles mantêm o teto do Temer e mantêm congelados os pisos da saúde e da educação. Em 2022, eles congelaram os pisos da minuta da PEC de transição. O piso da saúde e da educação estava congelado. Quem rompeu com isso foi o Senado. Foi o Senado. O relatório que sai do Senado é diferente em absoluto do que o governo construiu. E lá eles vão falar o seguinte: tem várias razões políticas que não vale entrar aqui, que o governo teria que enviar uma nova regra e essa nova regra derrubaria o teto de gastos e essa nova regra deveria ser por lei complementar. E aí o Haddad se ferrou. Por quê? Porque, como deveria ser por lei complementar, ele não conseguiria, numa lei complementar, mexer em piso da saúde e da educação, na hora de criar a nova regra, como o Temer fez no teto de gastos, que ele faz o teto de gastos e congela os pisos. E o Haddad não conseguiu. Porque se ele conseguisse em 2022, o ataque já estava dado ali. E agora ele tem que fazer o ataque no Congresso. Então é a primeira derrota. Tem a segunda derrota, que essa é definitiva, inclusive, para a história do pessoal. Que foi o quê? O governo
federal enviou um ataque brutal ao benefício de prestação continuada, que é a coisa mais sintomática que existe, que é idoso e pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza. Aqui a gente está falando de dignidade da pessoa humana, sabe? Sobrevivência das pessoas, né? Não é nada extraordinário. E ele via esse ataque brutal ao Congresso e articula com as forças de esquerda, inclusive parlamentares do PSOL, eu digo sempre. E eu denunciei isso e todo mundo veio para cima, dizendo o seguinte, que era um combate a fraudes, um ataque violento ao BPC, que era para pegar criminoso fraudador. Eles atacam o abono salarial da classe trabalhadora que está na rua lutando contra a escala 6x1. E aí eles falam que vão resolver a escala 6x1, enquanto eles tiraram o abono salarial que ganha entre 1,5 e 2 salários mínimos. Que é exatamente quem está na rua nesse momento lutando contra a escala 6x1. Eles atacaram o Fundeb. Eles atacaram a política de valorização do salário mínimo colocando no teto. Foram vários ataques. E esses ataques foram derrotados por quem? Pelo Congresso. É maluquice, A extrema-direita foi uma das principais defensoras do BPC, de forma oportunista, canalha e eleitoreira, como eles são. Tem falas da Rosângela Moro, do Jordi aí do Rio, defendendo o BPC contra o ataque do Lula. Ou seja, eles fortaleceram a extrema-direita nesse momento e perderam o Congresso. Eles tentaram pagar, Anderson. Sabe quanto que o governo Lula tentou pagar o Congresso aprovar o ataque ao BPC? De tão impopular que o ataque era? 4,2 bilhões de reais em emendas de orçamento secreto que o deputado Glauber Braga aciona o Supremo Tribunal Federal para barrar essa manobra. Porque o orçamento secreto ele não surge só no Congresso. Ele é uma relação de executivo com o Congresso, onde o executivo paga para o Congresso. E o executivo estava pagando para quê? Para dar aumento do salário mínimo? Para dar aumento do Bolsa Família, seja lá o que for de política reformista que eles prometem nas eleições? Não. Eu não estou nem falando de projetos de desenvolvimento. Eles pagaram o Congresso para atacar a classe trabalhadora e nem pagando eles conseguiram. E por que isso é importante? Porque isso desmonta toda a narrativa. Isso desmonta, isso é demolidor para a narrativa que eles contam para os sindicatos e para os partidos e para os militantes, de que eles tentam fazer as coisas e o Congresso não aprova. O Congresso não aprova. E graças a Deus que eles não têm correlação de forças para aprovar esse ataque ao BPC, graças a Deus. E a coisa é tão absurda, que parece que é mentira minha. E é um fato. E isso é importante desmascarar. É um movimento tático relevante.